Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quinto ano do Colégio Emaús. Pessoal, nessa aula nós vamos começar a falar sobre a região norte do Brasil. Nós vamos estudar todas as regiões brasileiras. Vamos lembrar, né, que o território brasileiro ele é organizado em regiões, é dividido em estados e esses estados estão organizados em regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A região Norte, gente, é a maior região do território brasileiro. Ela é formada pelos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Nós vamos começar estudando essa região a partir de suas características naturais. Vamos falar um pouquinho sobre a floresta amazônica. A floresta amazônica, pessoal, é a maior floresta tropical do planeta e abriga uma enorme biodiversidade. O que quer dizer isso? Uma enorme diversidade de espécies animais, de espécies vegetais. As chuvas são abundantes nessa floresta e as temperaturas são elevadas durante o ano todo. Essa combinação, pessoal, de chuvas abundantes e temperaturas elevadas, vai favorecer a formação de uma floresta densa e com grande diversidade de espécies. Vamos analisar este mapa aqui. Região Norte, vegetação atual, este mapa ele é de 2013, tá? A parte verde, claro, corresponde à floresta amazônica. Essa parte vermelha, gente, corresponde às áreas desmatadas. Acredita-se que hoje, né, 2020, essa área desmatada ela é bem superior, porque o desmatamento da floresta amazônica ele vem acontecendo assim, de forma descontrolada. A parte amarela corresponde a campos, e essa parte verde escuro é a vegetação litorânea. A floresta amazônica ela está concentrada em alguns países, mas a maior parte dela está no território brasileiro. Essa floresta, gente, ela é extremamente importante para o mundo, não só por conta da sua biodiversidade, mas porque nessa região amazônica abriga 20% de toda a água doce do mundo. Vamos entender essa divisão, né, da floresta amazônica. Predominantemente ela é uma floresta densa, mas vai haver uma divisão da floresta em relação às altitudes, em relação ao relevo. As áreas ocupadas pela floresta são relativamente planas, em geral com pequenas variações de altitude. Esses fatores contribuem para que forme três tipos diferentes de mata. A mata de Igapó, observem, a mata de Igapó, pessoal, ela está constantemente alagada. É um tipo de mata de formação arbórea baixa, né? São árvores pequenas. A mata de várzea, ela está à margem do rio, né? A mata de várzea, ela vai alagar em época de cheia. A gente pode observar que a mata de várzea é uma formação um pouco mais densa, com uma formação arbustiva um pouco mais alta. A mata de terra firme, ela nunca vai alagar, ela não vai alagar. A floresta, nessa mata de terra firme, ela é densa, copas altas, as árvores elas chegam a atingir de 30 a 60 metros de altura. As copas dessas árvores são muito largas e impedem a entrada de luz solar dentro dessa floresta. Então, é um local mais escuro e que não se desenvolve vegetações menores, por conta dessa falta de luz solar. Analisando esse perfil topográfico aqui, a gente consegue ter uma ideia melhor. Planalto das Guianas, né, ao norte, e depressão marginal sul-amazônica e planaltos residuais sul-amazônicos ao sul. No meio, entre o planalto e a depressão, nós vamos ter a planície amazônica. Então, essa floresta, dividida nestes três estratos, vai ocorrer nessa planície. E vai ser muito influenciada pela água, como eu falei para vocês. A região que ficar sempre inundada
vai corresponder à mata de Igapó, que é uma mata menos desenvolvida, é uma mata adaptada a esse ambiente de brejo, né? A esse ambiente com muita água. A mata de várzea é uma mata, gente, que vai se alagar em época de cheia. E a mata de terra firme, a vegetação ela é mais densa, ela é mais fechada. São árvores em torno de 30 a 60 metros de altura, com copas bem largas. Nós vamos entender a importância dessas copas bem largas aqui no final dessa aula. Por que é interessante? Essas copas largas dessas árvores, né? Principalmente por conta da umidade. A gente tem que lembrar que essa região é uma região que predomina, que tem alta umidade, né? Predomina alta umidade, e é uma região que chove constantemente e com temperaturas elevadas durante o ano todo. A floresta amazônica, pessoal, ela é extremamente rica em biodiversidade, com milhares de espécies vegetais e animais. E muitas dessas espécies, gente, são extremamente importantes para a economia. Muitas pessoas que vivem nessa região vivem do extrativismo, da extração de recursos naturais dessa região. A floresta amazônica ela vem sofrendo muitos impactos negativos, impactos, inclusive, de desmatamento. Por não se conhecer toda a biodiversidade dessa floresta, o desmatamento acaba levando à extinção algumas espécies, espécies que nem foram conhecidas ainda. E a floresta amazônica ela vive um outro problema, que é a biopirataria. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é a biopirataria, que eu deixei como trabalho para vocês, fazer uma pesquisa sobre esse assunto, tá? O Rio Amazonas. A região norte abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, a Bacia Amazônica, composta por diversos afluentes. A maioria dos rios é de planície e sinuosos. Sinuosos quer dizer essas curvinhas aqui que os rios fazem, tá, pessoal? Sinuosos são esses meandros, né? Essas curvas, elas se chamam meandros. As nascentes do rio Amazonas, gente, ela está localizada na Cordilheira dos Andes, no Peru, como mostra esse mapa aqui. Nesta bacia fica a maior hidrelétrica do Brasil, totalmente brasileira. É a Bacia de Tucuruí, no estado do Pará. O rio Amazonas ele é o maior do mundo em volume de água. Ele é extremamente largo. Só que quando ele nasce aqui, gente, no Peru, ele não se chama Amazonas. Ele vai se chamar Rio Amazonas dentro do território brasileiro. Como assim? Ao entrar no território brasileiro, ele vai se chamar Solimões. Até a cidade de Manaus, observem aqui, ele vai se chamar Solimões até a cidade de Manaus, onde encontra o Rio Negro e passa a se chamar Amazonas. Então, quando ele entra no território brasileiro, ele vai se chamar Solimões, vai encontrar com o Rio Negro e depois vai se chamar Amazonas. As águas do Rio Negro e do Rio Solimões, gente, quando elas se encontram, elas não se misturam. No mesmo momento que se encontram, elas percorrem ainda cerca de 6 quilômetros para se misturar de fato. Essa dificuldade em se misturar é por conta da densidade dessas águas. Observem que o Rio Negro tem uma água mais escura e o Rio Solimões tem uma água com cor mais barrenta, né? Na foz do Amazonas, gente, nessa imagem 11 aqui está mostrando a foz em delta. A foz em delta é quando a água ela vai criando caminhos, né, em forma de um triângulo. Vai se formar um fenômeno na Ilha do Marajó que se chama-se pororoca. Eu acredito que vocês já até devem ter escutado falar deste fenômeno. A pororoca, gente, é um fenômeno onde há o encontro da água do rio Amazonas com a água do Oceano Atlântico. A água do Oceano Atlântico empurra a água do rio Amazonas e vai dar origem a este fenômeno, a pororoca. E essa região onde forma-se a pororoca é uma região turística,
onde muitos surfistas vão aproveitar as ondas que se formam para praticar o surfismo. Vamos entender agora um pouquinho sobre o clima da região norte. Na região norte, gente, predomina o clima equatorial úmido, com chuvas abundantes e temperaturas elevadas o tempo todo, durante todo o ano. Vamos fazer a análise do climograma de UAPES, né, no estado do Amazonas. O climograma, a gente analisa ele da seguinte maneira. À esquerda tem o índice pluviométrico, o que quer dizer o tanto que chove, e tem a temperatura, a variação da temperatura. Logo abaixo nós temos os meses do ano: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Como que a gente pode fazer a análise deste climograma? Por exemplo, se a gente quer saber qual foi o mês que mais choveu nessa região, nós vamos olhar os meses e vamos olhar o índice pluviométrico. Então, o mês que mais choveu foi o mês de maio. Percebem? Agora eu quero saber quais foram os meses que a temperatura ficou mais alta. Quais foram os meses? Mês de fevereiro, mês de março, mês de outubro, né? E mês de novembro. Através do climograma, a gente consegue compreender e analisar o comportamento climático da região. As chuvas elas são mais volumosas no verão. Nas áreas mais ao sul tem-se o clima tropical. O clima tropical, pessoal, é o nosso clima predominante aqui na região onde a gente mora. Esse clima tropical ele tem duas estações bem definidas, que é o inverno, frio e seco, né? E o verão, que é quente e chuvoso. As altas temperaturas ocorrem em função da posição geográfica da região. Como assim a posição geográfica? A região norte ela está próxima à linha do Equador. E essa região próxima à linha do Equador, essa região equatorial, é a região que recebe muita luz solar, recebe muito calor. Então, é a região mais quente do planeta. Já as grandes precipitações ocorrem em função da formação de grandes nuvens de vapor d'água, consequência da evapotranspiração. O que é a evapotranspiração? A evapotranspiração, gente, ela ocorre da seguinte maneira. As plantas, elas vão captar água do lençol freático. E essa água, ela vai ser lançada na atmosfera através da transpiração dessas plantas. Esse fenômeno de transpiração vai levar a um outro fenômeno extremamente importante, que é a formação dos rios voadores. Já ouviram falar nos rios voadores da Amazônia? Pois é, vamos entender como que isso acontece. Eu trouxe para vocês duas imagens, uma imagem, né, ilustrativa e uma imagem de satélite. Os ventos alísios, gente, eles vão empurrar uma grande quantidade de água que chega na Amazônia provocando chuvas, tá certo? As árvores, então, vão bombear toda essa água de volta para a atmosfera, através do processo de evapotranspiração. Toda essa água, ela é levada pelos ventos até a Cordilheira dos Andes. Como a Cordilheira dos Andes é uma barreira imensa, essa umidade ela não vai ultrapassar a barreira. Então, ela vai ficar retida, parte dessa umidade. Quando essa umidade ela é retida, parte dela vai se converter em chuva, o que vai abastecer as nascentes de vários rios, e parte dessa umidade vai vir para a região centro-oeste, sudeste e sul, provocando chuva no restante do Brasil. Essa floresta, então, gente, a gente pode entender e perceber que ela é de extrema importância para o mundo, para o Brasil, e ela interfere, inclusive, no regime de chuvas das regiões. Só que essa região ela vem sofrendo com o desmatamento. E o desmatamento ele pode, inclusive, influenciar nesse processo de rios voadores, nesse processo de levar a umidade para outras regiões.
E isso vai influenciar globalmente, influencia o mundo. Finalizamos então essa aula. Na próxima aula nós vamos estudar sobre os aspectos sociais e econômicos da região norte. Tem algumas atividades para vocês fazerem, gente, do livro de Geografia, páginas 51, 52, 55, 58, 60 e 61. A atividade complementar, como eu falei, é fazer uma pesquisa sobre a biopirataria na Amazônia. Vou passar para vocês agora um vídeo mais explicativo sobre o fenômeno da pororoca. Bom, finalizamos então a nossa aula. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembre-se, juntos no caminho certo.